pessoal! Bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Carol, professora de artes da ABA. Estou aqui para mais uma aula de artes visuais junto com vocês. Lembrando, pessoal, que ainda é muito importante que a gente cuide da nossa saúde, certo? Então, evite ao máximo sair de casa. Sempre que sair de casa, utilize as máscaras de proteção e também higienize as mãozinhas várias vezes por dia, tanto com água e sabão ou com álcool em gel, certo? Assim você cuida tanto da sua saúde como de todos ao seu redor. Pessoal, também lembrando que é muito importante que vocês acessem diariamente o portal Aba Digital. Sempre tem conteúdos novos, aulas novas e é a forma mais eficaz de vocês continuarem aprendendo enquanto a gente está ainda em distanciamento social. Bom, crianças, então vamos para a aula de hoje, né, que é uma continuação da aula passada, onde nós fizemos esse desenho aqui, certo? Que é um desenho de criatividade, utilizando as formas geométricas. Então, esse é um desenho que a gente pode chamar de desenho de abstração. Como que funciona esse desenho, né? Nós fizemos, primeiramente, várias formas geométricas, né? Então, fizemos aqui quadrado, retângulos, triângulos, círculos e também losangos, certo? Fizemos várias formas geométricas ao fundo desses desenhos e a partir dessas formas geométricas, né? Em cima dessas formas geométricas, na realidade, nós fizemos um outro desenho por cima, né? Que foi essa borboleta e essas nuvens, né? Fizemos o símbolo da borboleta porque a borboleta é um dos símbolos da aba, né? É um dos símbolos que representa a aba, né? Que representa o crescimento, o desenvolvimento de cada criança também, certo? Bom, então nós fizemos esse desenho dessa borboleta aqui por cima de todas essas outras formas geométricas, né? E hoje nós vamos pintar esse desenho. Aí vocês me perguntam assim, nossa, Carol, mas como que a gente vai pintar esse desenho, né? Esse desenho ficou tão... com tantas formas, né? Uma forma passando por cima da outra, uma linha passando por cima da outra. Então, eu vou explicar para vocês agora como que será feita a pintura desse desenho, certo? A pintura desse desenho vai ser feita assim, crianças. Nós iremos escolher algumas cores para pintar essa forma principal, que é a borboleta, tá? Então, para pintar a maior parte da borboleta, eu vou utilizar tons de azul e roxo, tá? Que são cores, meio que complementares. Então, vamos lá. Só de cor azul, nós temos o quê? O azul marinho, azul escuro. Esse azul que é um azul pastel, né? Um azul mais fosco, vamos dizer assim. E esse azul claro, tá? Então, aqui de azuis eu tenho 4 azuis. E aqui eu tenho mais 2 azuis pastéis claros, né? Esse azul aqui que é um azul claro pastel. E esse outro aqui que é uma versão desse azul, só que um pouco mais claro também. Enfim, então eu tenho 6 lápis azuis de diferentes tonalidades para trabalhar, certo? Esses azuis, né, tem mais um aqui, mais outro aqui também, ó, que são às vezes da mesma cor ou parecidos, tá? Esses azuis e o roxo e o lilás, que são cores que são criadas também a partir do azul, né, são cores similares com o azul, vão ser as cores que eu vou pintar a borboleta e as nuvens, tá? Então, a maior parte dessas borboletas e das nuvens eu vou utilizar essas cores, certo? Para fazer uma outra partezinha, aí eu vou utilizar uma outra cor, tá? Por quê? Cada pedaço da nossa borboleta vai ser de uma cor. Então, por isso que a gente criou todas essas linhas geométricas. Para cada parte da borboleta ser de uma cor diferente. Mas para a gente ainda conseguir enxergar essa borboleta no meio, né? Para a gente conseguir enxergar a arte, né? Que foi feita em cima das formas, a gente vai fazer esse esquema de cores, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem, tá? Então, ó, essa parte aqui da asa, eu vou pintar essa parte aqui com esse azul até essa linha divisória. Lembrando que a forma da borboleta tá onde? Tá nas linhas roxas, né? As outras formas são das formas geométricas que a gente experimentou. Certo? Então, aqui eu vou pintar com esse azul.
essa outra parte de baixo eu vou pintar com outro azul também. Ó, vou pintar com esse azul mais escuro, tá? E assim por diante. Quando for um detalhe, por exemplo, aqui, que é o centro da borboleta, né? Como se fosse o corpinho, né? Da borboleta. Aí a gente pode também utilizar outras cores. Mas a maior parte, principalmente as partes que for ao redor da borboleta, né? Que é onde demarca esse desenho, a gente vai utilizar os tons de azul, tá bom? E aí, as partes de fora, por exemplo, essa parte aqui, que tá fora da asa da borboleta, aí eu vou utilizar uma outra cor, como, por exemplo, o amarelo. Certo? Porque tá fora dessa parte da borboleta, tá bom? Para vocês entenderem melhor como vai ser, como que vai funcionar essa forma de colorir essa arte, eu vou pintar primeiro aqui a borboleta, tá? E todas as partes ao redor dela de azul. E depois a gente vai pintar o fundo primeiro, tá bom? Então vamos primeiro focar nessa parte da borboleta, sendo que só alguns detalhes a gente pode usar outras cores, mas que a gente vai tentar usar a maior parte das cores da borboleta quanto das nuvens, utilizando só os tons de azul, tá bom? Então vamos lá! Bom, crianças, já finalizei aqui a pintura da minha borboleta e das nuvens, né? Utilizando esses vários tons de azul, né? E roxo, lilás, certo? Aqui os detalhes das laterais eu usei um vermelho, um rosa, pra dar um contraste, né? Pra ter uma cor mais viva no meio dessa construção. Mas olha que legal, né? A gente foi utilizando as formas geométricas como divisões para nossa criação, né? Divisões para aonde cada parte seria pintada de uma cor, certo? Bom, agora ficou faltando o fundo, né? Então, o fundo desses triângulos, retângulos, círculo e também o fundo da nossa folha, né? Aqui, porque a gente aproveita sempre todo o espaço da folha para pintura, né? Então, eu vou começar pintando aqui, ó, o fundo, utilizando essa cor laranja aqui, tá? Ó, fazendo uma pintura leve ao fundo. E depois eu vou utilizar os meus lápis para pintar essas outras formas geométricas e finalizar a composição da minha obra, tá bom? Então, vamos lembrar de uma técnica de cores que a gente aprendeu lá nas nossas aulas anteriores.
Como aqui a gente usou bastante azuis, lilás, que são cores frias, agora a gente vai utilizar para fazer essas partes do fundo cores mais quentes, né? Laranja, amarelo, vermelho, rosa, tá bom? Então a gente vai colocar mais cores quentes, a gente pode colocar o verde também, algum verde bem vivo, para terminar de compor essa obra e para ficar uma obra bem diferente, bem diversificada, tá bom? Como aqui ficou bastante espaço vazio, eu posso até fazer outras formas geométricas ao fundo para eu ter mais espaços, mais divisões ainda para eu pintar, tá bom? Então, separa aí os lápis de cor, vamos pintar esse fundo, né? E também fazer, terminar de pintar essas outras partezinhas aqui, certo? Vamos lá! Bom, crianças, e esse foi o nosso desenho de hoje, né? A pintura, né, do nosso desenho de criatividade utilizando as formas geométricas. Então, olha que legal essa pintura, né? Nós utilizamos as formas geométricas para compor, para criar subdivisões do nosso desenho, onde a gente pudesse pintar e usar nossa criatividade, né? Colocar cores diferentes, formas diferentes. E uma forma legal da gente conseguir identificar o nosso desenho e mesmo assim deixar ele mais criativo, mais colorido, é utilizando cores, a mesma cor na pintura do desenho, porém em várias tonalidades diferentes, como fizemos aqui com essa borboleta azul, certo? E os elementos de fora, nós usamos outras cores variadas, tá bom? Depois que eu terminei de pintar o meu desenho, eu reforcei o contorno da borboleta e das nuvens, certo? Para o quê? Para dar um contraste maior, né? Para ficar mais visível aqui o desenho da nossa borboleta, tá bom? E aí, crianças, gostaram dessa técnica de abstração e de criatividade, né? De exercício de criatividade pra gente descobrir novas formas para utilizar as formas geométricas?
Espero que tenham gostado dessa aula. Deixem o seu comentário aí se tiverem alguma dúvida e mande a foto do seu desenho lá no WhatsApp da aba, tá bom? Então, até a próxima aula, crianças. Tchau!